faz a diferença. CBN Eleições 2022. A partir deste momento, estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além dos nossos canais nas redes sociais. Falamos ao vivo dos estúdios da CBN Campo Grande para a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. Na terça-feira esteve aqui o candidato do PRTB, Capitão Contar, e hoje vamos conversar com o candidato Eduardo Riedel, do PSDB. Adilson Trindade também estará aqui me acompanhando nessa entrevista, é o nosso colunista de política. Bom dia, Adilson. Bom dia, candidato. Bom dia, Dani. Bom dia, candidato Eduardo Riedel. Bom dia, Adilson. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos ouvem hoje na CBN. Prazer estar aqui com vocês. Eduardo Correia Riedel tem 53 anos, é natural do Rio de Janeiro, onde dividiu parte da infância na fazenda da família em Maracaju. É casado, pai de 2 filhos, bacharel em ciências biológicas, mestre em zootecnia e especialista em gestão empresarial e gestão estratégica. Tem forte presença no agronegócio, estando também à frente de entidades como o Sindicato Rural, FamaSul, Sebrae e na Confederação Nacional da Agricultura, CNA, onde foi vice-presidente e diretor de finanças. Em 2015, aceitou o desafio de trabalhar no setor público, assumiu a Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica, e no ano passado a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Deixou a pasta para disputar estas eleições como candidato do PSDB ao governo. Candidato, em que momento à frente do serviço público e por que o senhor decidiu entrar na corrida ao cargo de governador? Dani, isso foi no final do ano passado, né, quando estávamos aí, começou a discussão em torno da eleição desse ano, e é consequência de um trabalho, de uma trajetória. Não é uma decisão que você toma de maneira isolada. Eu brinco muito, né? Você acorda, quero ser governador, né? É um processo que vai amadurecendo. E aí eu fui convidado para essa conversa por um grupo, né, de partidos, pessoas, lideranças e com pesquisas de opinião pública que mostravam que à época, e acredito que ainda seja assim, que as pessoas um pouco distante da política e querendo mais uma gestão técnica, querendo mais resultado, né, uma busca por um cargo mais técnico na liderança do processo político, né, entendendo a política como resultado e consequência do trabalho, e não o inverso. Então não é um projeto de poder, é um projeto que eu, ao longo desse primeiro semestre desse ano, me licenciei do governo, final de março, ele foi construído pensando no Mato Grosso do Sul e a partir do trabalho construído. E aí as alianças foram estabelecidas, né, com a ministra Tereza Cristina, o partido dela, o PP, que se somou ao nosso, e todos os outros que vieram para somar nessa majoritária, num modelo de eleição que já mudou, né, na reforma política, porque cada partido tem a sua proporcional, não tem mais coligação, tem aliança. Então essa aliança foi estabelecida entre esses partidos e acabei colocando meu nome à disposição para defender esse modelo de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Mas a partir de que momento, hein, candidato, que o seu nome foi construído para ser o candidato, né? Até porque você era uma pessoa desconhecida, né, do eleitorado do nosso estado. O senhor começou com 3% das intenções de voto nas pesquisas e hoje está aí disputando já uma vaga no segundo turno. Entendeu? Então a pergunta é, a partir de que momento você se construiu? Porque o senhor assumiu a Secretaria de Governo, era o gerentão do governo, chamado até de primeiro-ministro, né? Porque todas as decisões de governo concentravam nas suas mãos. E todo secretário estava submetido, inclusive, ao senhor ali no governo. Era o braço direito do governador Reinaldo Zambuja. A partir foi quando o senhor assumiu a Secretaria de Governo, começou a se pensar nesse projeto da sua candidatura? Não. Eu assumi a Secretaria de Governo no início do governo, no primeiro mandato, 2015. Passei um mandato trabalhando, dedicando tempo a construir esse modelo de gestão, né? E por isso que acabou a Secretaria de Governo respondendo por várias questões ligadas a outras pastas
e ajudando os secretários a cumprirem aquilo que estava estabelecido como foco, como objetivo. É um modelo de gestão, né, que foi inserido. E aí passa por transformação cultural, pela necessidade das pessoas compreenderem o modelo e o sistema. No segundo mandato, no meio para o final do segundo mandato, como eu falei, no terceiro ano é que começou a discussão para a eleição desse ano, no ano passado. E aí no final do ano é que me chamaram para essa conversa e ser construída a candidatura. Então foi no ano passado, no segundo semestre do ano passado. A gente tem uma pergunta agora de Maracaju com a nossa correspondente. Bom dia, Vanessa Bordim, falando de Maracaju, que é a região centro-oeste aqui do estado. Cidade que é especial para o candidato, afinal, Eduardo Riedel é de Maracaju, também produtor rural e que ganhou bastante destaque na atuação do agronegócio, passando aqui por Maracaju, na presidência do Sindicato Rural, também pela instituição de pesquisa, a Fundação MS e a própria FamaSul. Cargos aí de liderança e depois experiência que teve em gestão no governo do estado. Eduardo, eu pergunto se eleito governador de Mato Grosso do Sul, como continuar atendendo o agronegócio, os médios e grandes produtores, afinal somos destaque na produção de soja e milho, mas principalmente como atender a agricultura familiar em Maracaju e em toda essa região e como fazer e garantir que a produção dos pequenos agricultores chegue à nossa mesa. Muito bom, Vanessa. Parabéns pelo trabalho em Maracaju. Prazer em vê-la novamente. É muito importante a sua questão, né? O Mato Grosso do Sul ele tem se desenvolvido muito na agricultura, na agropecuária, inclusive a partir da industrialização dos nossos produtos aqui no estado. Nós estamos com 3.700.000 hectares de grãos hoje, crescendo em cana, crescendo em floresta plantada, sob área de pastagem degradado, que é muito importante porque tem um efeito ambiental, tem um efeito econômico muito grande, essa conversão. E o que o produtor quer é competitividade. E aí, falando de grande e médio, nós temos que prover infraestrutura, né, competitividade no que diz respeito à logística, a transporte, a desburocratização dos processos que dizem respeito ao governo, e cada vez mais trazer o pequeno produtor para esse ambiente mais competitivo. E como é que faz isso? Assistência técnica levando tecnologia. O sucesso do agro brasileiro tem muito a ver com a capacidade de inserção de tecnologia dentro das suas áreas. E é isso que nós temos que levar para aqueles que têm mais dificuldade. Não importa o tamanho da área, né? Aqueles que têm uma área menor, eles vão talvez ter mais dificuldade de acesso. E aí nós temos que ajudar em política pública a gerar esse acesso. Temos um amplo programa nos assentamentos, até de fornecimento de insumos para ajudar esses pequenos produtores, de máquinas e implementos para, sob forma de pool, eles se tornarem mais competitivos e assim vão ganhando cada vez mais a condição de gerar renda, gerar emprego, crescerem na atividade, que é o que vai gerar resultado para as suas vidas e, consequentemente, para toda a sociedade. É dessa maneira, Vanessa, que a gente pretende fazer um trabalho de desenvolvimento do agro. A nossa economia está baseada no agro, o caminho é industrialização, infraestrutura e logística. Candidato, sobre os programas sociais como Mais Social, Energia Social, Conta de Luz Zero, o senhor tem dito que pretende ampliá-los. Mas qual a proposta para reduzir o número de famílias no estado que dependem dessa ajuda? Inclusive no seu plano de governo, né, o objetivo número 1 é a erradicação da pobreza. Como isso seria possível? Dani, os programas sociais eles são absolutamente indispensáveis para aqueles que estão passando um período difícil, estão em estado de vulnerabilidade. E eu chamo de cesta cidadania todos os programas que levam a mão estendida do Estado em algum momento da fragilidade de uma pessoa ou da família. E a porta de saída é o desenvolvimento. Não há que se falar em alternativa para essas pessoas se você não criar oportunidade. E a oportunidade vem de duas maneiras: pelo desenvolvimento com a criação de vaga de trabalho, de emprego, de empreendedorismo, e para que essa vaga seja ocupada, nós temos que trabalhar qualificação e educação. Então nós temos aí dois vetores que se casam, que se encontram. Nós temos que trabalhar muito forte para ir diminuindo a dimensão e o tamanho dos programas sociais na medida que essas pessoas começam a encontrar essas oportunidades. Nós estamos num estado
que é o que mais cresce aí há 3 anos consecutivos, é o que mais cresceu na década. É a terceira menor taxa de desemprego do país, né? E atravessamos a maior crise da história desse país em 2016 e 2017 e agora uma pandemia, né? O Mato Grosso do Sul nunca ficou decrescente em seu PIB, mesmo durante a pandemia. Nós equilibramos saúde e economia, né? Agora, sem dúvida nenhuma que muitas famílias ficaram num estado de vulnerabilidade, por isso os programas sociais. E você mencionou 2, o Mais Social e o Conta de Energia Zero. Mas outras ações na recuperação da economia, para pequenos empresários, para os setores que mais sofreram, bares e restaurantes, turismo, guias turísticos, cultura, que sofreu muito, todos esses setores receberam apoio de política pública para poder ajudar na recuperação da economia. Então o trabalho é crescimento e educação, qualificação para poder amenizar o problema da vulnerabilidade hoje. O senhor está só para complementar que a Dani falou sobre a erradicação da pobreza que está no seu plano de governo, e no seu plano de governo também o senhor fala em zerar a fome. Como é que é possível zerar a fome, hein, Rídio? Como é isso é possível? Com os programas sociais, né? Muita gente fala assim, o preço dos alimentos está alto, então nós temos que, de alguma forma, diminuir o preço dos alimentos. Não, nós não podemos interferir em mercado. Nós temos que buscar as condições para que aquelas pessoas elas acessem os alimentos, né? E só os programas sociais dão essa condição quando ela está sem uma oportunidade. Quando você fala em programas sociais, que é distribuição de cestas, o que é esse programa? Como é que é feito isso? Por exemplo, o Mais Social, né? R$300 por mês. É o mínimo, vai para 450 a partir do ano que vem no meu governo. Isso já está calculado, impactado, já está previsto no orçamento. Então a pessoa com R$450, mais os programas federais, que porventura não tem, ela tem um mínimo de acesso. Agora, é o caminho e a solução definitiva? Não. O caminho é o crescimento e a oportunidade das pessoas acessarem. E aí é importante, Adilson, pega a faixa da população que acessa os programas sociais, né? Porque, veja, o crescimento do Estado faz com que nós tenhamos hoje 20 mil vagas de emprego em aberto. E nós temos 100 mil famílias nessa condição recebendo o Mais Social. Nós temos 152 mil famílias que não pagam conta de energia, no valor de R$100, R$110. Esse recurso no bolso da família no final do mês faz muita diferença. Eu tenho andado, eu tenho conversado. No final do mês faltou grana para pagar a energia. Não vai cortar, né? Mas vai comprar o remédio, vai comprar um pouco mais de comida, vai melhorar um botijão de gás. Mas tem gente passando fome aqui em Mato Grosso do Sul, em Rídio? Provavelmente sim. Você tem uma estatística de quantas pessoas estão a nível de pobreza passando fome? Não tem. Tem que ver as estatísticas oficiais de quem tem isso, né? Agora, os programas sociais amenizam muito essa situação. Por isso que eu digo, são 100 mil famílias recebendo o Mais Social, né? E 20 mil vagas de emprego em aberto. Mas por que não casa essa oportunidade com quem está em vulnerabilidade? Porque essas pessoas que estão em vulnerabilidade, pela faixa de idade, pela falha do sistema ao longo da nossa história de educação, de qualificação, não estão preparadas, não foram preparadas para isso. Então tem uma dificuldade. É esse contingente de pessoas que nós temos que estender a mão. Vem uma pergunta agora da região leste do estado. Muito bom dia, Dani, bom dia, Lígia, amigos da CBN, em especial bom dia aí ao candidato Rídel. Candidato, na sua visita aqui em Aparecida do Taboado, oportunidade em que o senhor esteve prestigiando a festa do peão de boiadeiro no final do mês de abril, você deve se recordar, nós tivemos uma entrevista e naquela oportunidade você falou muito sobre os investimentos do governo do estado aqui em Aparecida do Taboado. Na ocasião, você também se reuniu aqui no município com empresários, com industriais e ouviu deles um clamor, que é a necessidade de preparar o município para poder receber novos e mais empreendimentos ou inaugurar novos negócios. O Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresceu nos últimos 2 anos, você mesmo afirmou isso naquela entrevista, mas nós sabemos que os municípios ainda sofrem muito com infraestrutura, saneamento, asfalto, galerias, enfim. Sendo assim, candidato, caso eleito, como você pretende colocar a máquina do governo para ajudar na estruturação desses municípios, como é o caso aqui de Aparecida do Taboado, apoiar
ajudar o município para minimizar esses problemas, esses gargalos na área de infraestrutura. Nestor Júnior, de Aparecido do Taboado, para a Rádio CBN, Grupo RCN. Forte abraço, obrigado pela participação. Obrigado, Juninho. Um grande abraço aí para todos de Aparecida e toda a região. Juninho, eu fico muito tranquilo para responder essa pergunta, porque ao longo da minha passagem pelo governo, uma das coisas que, até por orientação do governador Reinaldo, a gente trabalhou muito forte foi o apoio aos municípios, né, na área urbana, inclusive, que não é uma atribuição do Estado. Agora, nunca houve um governo que transformasse a sua capacidade de investimento em prol dos municípios e por acreditar que esse investimento nos municípios é que ajuda muito o desenvolvimento do Estado, né? E todos os 79 municípios do Estado receberam ajuda do governo do Estado para infraestrutura. E aí é um misto de aplicação de recurso público nosso com privado, da iniciativa privada. A modelagem que nós fizemos em algumas áreas específicas de política pública trouxeram capital privado para ajudar nesses investimentos, a exemplo de saneamento básico, né? Como você lembrou aí, vai ser o primeiro estado da federação a ter universalizado o saneamento básico. Os investimentos em pavimentação de ruas, em recap nos municípios, a exemplo do que acontece em Aparecida, também teve uma participação muito forte do Estado. Em vários municípios, núcleos industriais, acesso a portos como Porto Murtinho, em Três Lagoas, uma série de investimentos importantes. Aí em Aparecida, né, um projeto que a gente está evoluindo e que no meu governo quero avançar muito, porque já começou lá de Costa Rica até Paraíso. De Paraíso já está pavimentado até Pozual, até a 316, né, a 158, que o governo federal delegou para o governo do estado, para que ele pudesse fazer a modelagem e a concessão que pega aí diretamente Aparecida, né, sai lá de Cacilândia, Paranaíba, Aparecida, e é uma estrada que precisa, é uma BR, uma federal, mas precisa urgentemente ter investimento nela, e o governo federal passou para o estado, até por entender que a nossa modelagem na 306 foi muito boa. Então, dá sequência ao processo de concessão na 306. Então, esses investimentos impactam grandemente a costa leste do estado, toda essa região, e Aparecida está no centro. Se você imaginar a 316 saindo de Aparecida, indo até Costa Rica, né, passando por Inocência, Moranga, Pozo Alto, Paraíso das Águas, Costa Rica, você cria um novo eixo. Agora, lá em cima, a 306 é um 58 concessionada, a 316 também faz o investimento, tem modelos para fazer o investimento casado. Nós vamos lembrar que Inocência vai receber uma outra fábrica de papel e celulose. Vai impactar Cacilândia, vai impactar Paranaíba, vai impactar Aparecida do Taboado. Então nós estamos vivendo um momento de expansão muito forte no estado. E é esse momento que a gente tem que ter a capacidade de dar contrapartida em investimento, infraestrutura principalmente, para gerar competitividade, e a economia roda em outros negócios, micro e pequena empresa, serviços, hotéis, restaurante, transporte, muita coisa acontece em torno do investimento desse. E nós vamos continuar sendo parceiro, Juninho, dos 79 municípios, acreditando que é esse modelo, e é por isso que eu sou candidato, como eu disse no começo, defender um modelo ajuda no crescimento do estado. Aproveitando que a gente está falando aí da região leste, vou trazer mais uma pergunta de correspondente. Olá, candidato, bom dia. Aqui é Ana Cristina Santos, de Três Lagoas, e eu gostaria de saber se, caso eleito governadora, a política de incentivo fiscal para a atração de indústrias ao estado será prioridade do teu governo? Três Lagoas, por exemplo, é uma das cidades mais industrializadas do estado e poderá receber novos empreendimentos com a operação da fábrica de fertilizantes que atualmente está paralisada. Caso eleito, a cidade, bem como todo o estado, pode continuar esperando o apoio do teu governo para continuar recebendo esses investimentos? Bom dia, Ana Cristina, obrigado pela pergunta, um abraço também a todos de Três Lagoas, todos os ouvintes. Sem dúvida, Ana, eu participei diretamente, né, da construção desse modelo de incentivos fiscais para o estado de Mato Grosso do Sul. É um dos mais modernos do Brasil. O Brasil deve passar por uma discussão muito grande nos próximos anos de reforma tributária e a modelagem de incentivos fiscais, tanto é que tem prazo limite até 2032, mas nós participamos ativamente disso, tanto é que os resultados apareceram hoje. Nós temos uma carteira de 53 bilhões de reais
em investimento privado no Estado. E isso é fruto, boa parte, da atração dessas empresas por uma série de questões, dentre as quais a legislação, a política de incentivo fiscal que o Estado tem. Então esse modelo vai continuar, respondendo diretamente a sua pergunta, porque ele é um instrumento importante para atrair empresas, indústrias, negócios para o nosso Estado e ajudar no crescimento do Mato Grosso do Sul. Rídio, tem outra questão aqui sobre que os seus adversários que concorrem contigo, evidentemente, propõem cortar impostos, mas não conta que o próximo ano já tem 1,5 bilhão, né? Já a menor ou a menos, né, com a baixa de ICMS. O senhor tem outra fonte para suprir essa perda de receita ou ainda tem margem para mais redução de tributos? Olha, Adilson, não sei de onde que os seus concorrentes estão tirando isso. Não tem milagre. Eu acho importante esclarecer a população, porque na época de eleição, todo mundo promete tudo e vai cortar imposto. Essa conta não fecha no final da história. Podemos cortar impostos? Podemos, e você lembrou bem. Etanol foi para 11,3, gasolina 17, energia 17, e isso significa 1,4 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Ok, o Estado investe 2,3, 2,4 e é o Estado que mais investe no Brasil, 12,07% da receita corrente líquida nesse primeiro semestre. Então, a discussão é sobre imposto, podemos cortar mais impostos? Podemos, vai diminuir investimento. O senhor colocaria em prática a proposta do Síndico Fiscal para reduzir os impostos sobre a cesta básica aqui no Estado? Estou acompanhando essa linha de raciocínio. Eu acho importante. Eu acho que a gente tem que reequilibrar imposto. Imposto, às vezes, atinge quem mais precisa. Então, a gente tem que ter muita clareza sobre esse conjunto de tributos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, agredir a competitividade dos negócios do Estado, porque é ela que gera o crescimento, a renda, o emprego, mas nós não podemos assistir os micro e pequenos, os MEIs, terem dificuldade em evoluírem por conta de carga tributária. Então, essa equação é uma equação que eu pretendo rever, se eleito for, ainda esse ano, para pôr em prática no ano que vem. É uma discussão que está na mesa, diante de tudo que está acontecendo no país, do crescimento do Estado, do novo patamar de receita. E lembro, esse novo patamar de receita foi às duras custas pelas reformas realizadas em 2016 e 2017. Quero lembrar um número aqui. Nos 8 anos do governo André Putinelli, o Mato Grosso do Sul tributou 11,18% do seu PIB. Nos 7 anos do governo Reinaldo Zambuja, foram 10,7% do PIB. Então, tem uma lenda na história. O governo que mais cobra imposto no Brasil. CMS é 17%. Estados são 17, 18 ou 19. Alíquota geral, regra geral. Alguns produtos específicos são maiores, como era a gasolina, mas diminuiu o etanol e diesel. Só que ninguém lembra do etanol e diesel, fala só da gasolina. Tanto é que se você olhar o conjunto da obra, a participação da tributação em cima do PIB é praticamente a mesma. 10,7 para 11,18. Estamos trabalhando ali quase meio ponto percentual de diferença. Então a gente tem que ter clareza desses números e a compreensão para não cair na conversa fácil eleitoreira que toda véspera de eleição tem. Então dá para reduzir tributos mesmo com queda na receita e ainda manter o crescimento? Dá para continuar investindo? Dá para fechar essa conta? Continuar investindo, não no montante que a gente está, não. Tem que ter claro isso. Aí é uma opção que o gestor, que a sociedade, nós vamos ter que fazer. Calibrar isso, equilibrar isso. Quer dizer, aonde que o tributo está impedindo crescimento e competitividade? Aonde que está machucando mais a sociedade? É isso que nós temos que olhar. E ter uma discussão clara, transparente, sincera, com a gestão, com os poderes e com a sociedade. Então tem como equilibrar alguns tributos, principalmente esses que impactam mais para quem mais precisa e às vezes nem responde por um percentual expressivo da arrecadação. Então essa equação tributária, ela tem que ser revista no meu ponto de vista. Agora, para finalizar essa questão, não vamos nunca equacionar de maneira definitiva essa situação se não avançarmos na reforma tributária nacional. Repito, é uma loucura cada estado ter a sua legislação, cada estado
ter legislação específica. Você imagina uma empresa que cresce e tem âmbito nacional, ela trata como se fossem países diferentes. O custo para os estados dessa situação tributária brasileira é gigante, porque você tem que equacionar barreira fiscal, pessoal, sistema, em torno de uma mudança de estado que parece que você está mudando de país. Você atravessa a Europa sem problema nenhum, você atravessa os Estados Unidos sem problema nenhum, imposto na ponta, único. Aqui não. Cada estado tem um arcabouço legal, jurídico específico para o sistema tributário. Então vira uma loucura. Tira a competitividade, é custo para as empresas, para o setor público. Então essa revisão do sistema, ela se faz necessária no âmbito nacional. Tenho falado muito com os candidatos a deputado federal e senadora, que é o candidato da minha aliança, né, a Tereza Cristina, nesse sentido. Nós temos que puxar essa agenda no Brasil. O próximo presidente vai ter obrigação de puxar essa agenda para poder melhorar o ambiente competitivo do Brasil. O senhor está falando sobre esse negócio de imposto, essa competitividade, é que cada estado legisla, né, sobre o ICMS, é um imposto estadual. E o ICMS é o que se discute muito sobre a renúncia fiscal para uma disputa com outros estados para atração de indústria, né? Isso, que é o incentivo fiscal. É o incentivo fiscal. Há muita crítica sobre essa renúncia fiscal. Só que, às vezes, as pessoas... há uma incompreensão, ou por falta de entendimento, inclusive, porque uma renúncia fiscal para a atração de uma indústria gera emprego. Gerando emprego, um exemplo aqui hipotético, né? Gera 1.000 empregos aí. Só que esses funcionários que vão estar numa cidade trabalhando nessa indústria, que foi beneficiado com renúncia fiscal, vai gastar no comércio, vai gastar no combustível. Acaba, você perde aqui, mas ganha na outra ponta, né? Porque vai gerar imposto, vai gerar tributos no comércio, na cidade, para o Estado, inclusive. O senhor pretende, entendeu, implementar mais essa renúncia fiscal, ou o senhor defende uma legislação no país? Porque se você não oferece aqui, outro Estado vai oferecer. Hoje existe já um regramento mais uniforme, né? O CONFAS, que é o Conselho das Secretarias de Fazenda de todos os estados brasileiros, eles colocaram uma série de regras para esse processo de renúncia fiscal. Mas ainda assim, cada estado determina e avança na sua, né? E a crítica de que você não deve fazer renúncia fiscal para diminuir o volume de arrecadação, no meu ponto de vista, ela é um atraso, porque se você não fizer a renúncia fiscal para estados em desenvolvimento e não competitivos como o nosso em alguns aspectos, você jamais vai atrair empresa. Então, aquele imposto que as pessoas falam, não está pagando, ele não teria, porque não teria a empresa. É simples assim. Só que não teria a empresa, não teria o imposto e não teria o emprego. Aí é que entra a necessidade dessa política fiscal agressiva, para trazer a empresa para cá e gerar emprego, porque emprego gera renda. Renda ativa comércio, ativa as cidades, ativa a economia. É isso que tem acontecido no Estado e por isso o crescimento. E gera tributo, né, também. Gera tributo na ponta, Sim, através da ativação da economia. Mas a empresa está pagando pouco imposto para vir. Sim, mas ela está deixando para as pessoas, para os sul-mato-grossenses, um crescimento da economia, pagando menos imposto, que vai ter um prazo para finalizar. Esse é o processo da mudança da legislação no médio e longo prazo. E por isso a reforma tributária. Bom, temos a vinda de grandes empresas para Mato Grosso do Sul, mas continua o desafio da logística, né, das condições das estradas. Então vamos ouvir agora a próxima pergunta que vem aí de mais um correspondente. Candidato, eu sou o Carlos Monforte de Ponta Porã. O meu questionamento é em relação às rodovias estaduais aqui na região de fronteira, né, que é uma região bastante produtora de grãos, né? Nós temos aqui a MS 386, a MS 286 e a 156, logo após a Mambai, que demanda Mundo Novo, que estão em situações bastante deploráveis, né? O governo do estado fez e continua fazendo investimentos, né, na melhoria das rodovias no estado, mas essas três rodovias, particularmente, elas estão com bastante... numa situação bastante difícil para o motorista, né, principalmente no período de safra, entre safra. O senhor sendo eleito, pretende aí como fazer para melhorar a situação dessas rodovias em um curto espaço de tempo no seu governo?
Obrigado pela pergunta. É o contínuo processo de capacidade de investimento. Ali aquela região da fronteira tem recebido investimentos importantíssimos. Agora começa a 289 entre Amambai e Juti. A Sul Fronteira saindo de Paranhos, de Coronel Sapucaia, indo para Sete Quedas, está em pavimentação. É um processo histórico, antigo, que evoluiu muito na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ali entre Fátima do Sul, Cristalina, atravessa a 163, vai para Nova América, sai lá em Laguna, acessa a 463 que desce de Dourados para Ponta Porã, está em pavimentação. Aí entra a 386 que ele falou, que é a saída da 463 para Ponta Porã, pegando ali aquelas empresas de grãos e a entrada de uma série de empresas. Então todos esses projetos estão em andamento, né? É um processo de construção que está sendo feito. A 156, que se eu não me engano, que ele comentou descendo de Amambai, é pavimentada, precisa de reparo, tem um projeto sendo feito, está em andamento. Quando eu saí da secretaria, estava em andamento, estava licitado esse projeto, eu não sei que pé que está, mas do que você falou, e você tem razão, é o que eu falei, o que dá ao setor produtivo condições melhores, né? A competitividade e infraestrutura e logística só com investimento, e esse investimento tem que ser permanente. Por isso a gente volta naquela discussão. O Estado tem que ter capacidade de investimento. E é por isso que eu digo, é uma equação que a gente tem que fechar entre pagamento de imposto e capacidade de investimento. Agora, o grande avanço para a capacidade de investimento do Estado foram as reformas. Reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma da lei do teto. É isso que deu ao Estado capacidade de investimento. Candidato, também os seus concorrentes falam em dobrar salários sem considerar categorias do funcionalismo público. É possível adotar essa medida? O Estado tem fôlego financeiro para isso? Ou o senhor acha que os seus rivais estão iludindo o funcionalismo público com essa proposta? Ou é possível dobrar salário aqui? Adilson, o governador ontem falou que aqui o salário do professor é um dos mais altos do país já, né? Não é um dos mais altos. É o mais alto do país. R$ 10.383, R$ 10.383, 40 horas. É o professor efetivo. Existe uma diferença para o professor convocado, que a gente quer igualar ao longo do nosso governo. Ele, acho que inicial é R$8.000 que ele falou, né? Era até setembro. Em outubro agora, 10.383, por causa da lei de reajuste que foi estabelecida no começo do governo, que eu negociei com a FETEMS, né, para que a gente pudesse ter essa gradação e pagar o dobro do piso. Olha o que nós estamos falando. É o primeiro salário mais alto do Brasil para professor. Então, no momento de eleição, a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas vêm... É o que eu falo, todo mundo promete tudo e vai diminuir imposto. Gente, nós temos que ter cautela. Acho que a gente tem que sair dessa politicagem, desse blá blá blá, dessa conversa mais fácil. Vamos entender o orçamento, vamos pôr sobre a mesa, vamos ter uma conversa franca com a sociedade, né? Vamos desonerar o máximo que puder. E a melhor maneira de você ganhar competitividade no público é ganhar tecnologia na área meio, diminuir custo de processo. O Estado é pesado. Se você ganha eficiência no Estado, né, muitas pessoas falam assim, nossa, vocês fecharam 10 escolas, que absurdo, está prejudicando a educação. Não está. A matrícula digital, o aluno vai agora na escola mais perto, o número de alunos caiu de 240 mil para 190 mil. Então você vai continuar com a mesma estrutura? Nós temos que repensar, tem que fazer gestão sobre as coisas, tem a eficiência, porque senão é descaso com o dinheiro público e falta recurso para investimento como esse que foi falado em Ponta Porã. Então essa equação ela é complexa e na hora da eleição todo mundo fala o que quer falar, né? E as pessoas não conhecem e gostam de ouvir, claro, eu vou aumentar salário, eu vou fazer investimento, eu vou cortar imposto. Tudo isso pode acontecer, pode e deve ser perseguido. Agora, como que você dobra salário dentro de um mesmo orçamento, se a lei de responsabilidade imputa 46% de comprometimento? O gestor vai responder? Ele não pode fazer isso, nem quisesse. Ele tem limites legais para impor ao aumento do funcionalismo. Candidato, quando a pandemia chegou, o senhor comandou aí o programa Prosseguir, né? O programa de monitoramento do coronavírus em Mato Grosso do Sul. O estado foi um dos primeiros a vacinar a população e estava sempre com os melhores índices na cobertura vacinal em comparação com outros estados.
Mas a gente segue com desafios na área da saúde, santas casas de todo o país, entidades filantrópicas, instituições aí que atuam também na área da saúde pedem socorro, e aqui no nosso estado não é diferente. Temos ainda a questão de falta de medicamentos, leitos, equipamentos. Como é que o senhor mudaria essa realidade? Uma tabela do SUS defasada também é um problema antigo, né? Eu sei que a gente avançou na questão da descentralização, mas a situação ainda precisa avançar, precisamos de mais recursos. Como o senhor faria inicialmente, aí sendo eleito, o que é que o senhor já faria pela saúde no início do seu governo? Muito bom, Dani, essa é uma questão extremamente sensível, é o tema mais caro à população, né, porque é a que mais precisa e é o que sente no momento, na hora. E sem dúvida nenhuma, a saúde ela é complexa, mas tem que ser olhada de uma forma integrada entre municípios e Estado. Não dá mais para essa gestão ela ficar separada com responsabilidades distintas e um apontando o dedo para o outro em relação às responsabilidades. A média e alta complexidade, que tem todo um sistema de financiamento, e a atenção básica que os municípios são responsáveis por essa ação direta, precisam se conversar. O que eu proponho? Primeiro, concluir o processo da regionalização. Ele avançou muito nesses 7 anos, né? Mas precisa ser concluído. E, em paralelo a isso, e eu começo no primeiro ano de governo, colocar com os municípios contratos de gestão para o atendimento básico. Você tem 620, mais ou menos, postos de saúde no estado. Postinho. É aquele que a população vai, aí falta o médico, aí não tem enfermeiro, 3 horas de fila, não tem o remédio. Essa é uma administração municipal, mas não adianta o estado ficar, mas é um município. Tem municípios excelentes, que fazem um belíssimo trabalho. Tem municípios que deixam a desejar, que não fazem um bom trabalho. Eu proponho entrar junto com o município na gestão dessa atenção primária e com repasse de recurso específico. Começou a atender as metas e os objetivos do atendimento, começa a ter mais financiamento por parte do Estado para potencializar a melhoria do serviço. Vamos reformar o posto, vamos contratar enfermeiro, vamos contratar médico. Agora, tem que ser sob resultado. Não adianta colocar dinheiro em processo ruim, em jogar dinheiro da sociedade fora. A gestão municipal vai ter que funcionar e aí vai receber mais recursos. Então a gente vai entrar, claro, a autonomia é municipal, mas nós vamos entrar com todos aqueles que queiram entrar nesse projeto, nesse processo, para a melhoria da atenção básica, que é fundamental. Se o senhor for eleito, o senhor será uma continuidade do governo do Reinaldo Zambuja ou vai fazer algo diferente? E o que seria o diferente? Adilson, política pública boa deve ser mantida. Agora, a sociedade é dinâmica e tem que fazer coisa diferente a todo momento. As coisas estão em evolução, a sociedade muda e nós temos que estar preparados, não só para acompanhar, mas às vezes para liderar uma transformação. Então nós temos uma série de áreas, como eu falei para vocês aqui, essa reavaliação tributária, eu quero fazer, eu quero rever, faria isso diferente, para equilibrar melhor. Ao longo do tempo vão passando as coisas, temos que equilibrar melhor. A ação social é importante. A qualificação, acho que a gente trabalhou pouco quando eu estive lá no governo. Devemos trabalhar muito mais. É muito importante nós darmos a esse crescimento a qualidade da mão de obra. É só pela educação e qualidade. Não podemos fazer política pública para isso. Então, o aprendizado das boas políticas públicas, elas devem permanecer. E aí não é continuismo de A, B ou C. É a maturidade que a gente deve ter e seria de qualquer governante. Do governo passado tiveram bons programas que a gente manteve. Do governo retrasado, algumas ações que eu penso em retomar. Programa habitacional para as comunidades indígenas. Está precisando de casa, é uma realidade. Inclusive de mais segurança também dentro das comunidades indígenas, né? O que é que o senhor faria em relação a isso? Não só dentro das comunidades, mas fora também. A gente segue com problemas na segurança pública, né? Inclusive dentro dos presídios, falta vaga para que os presos trabalhem. A gente ainda tem aí preso que determina crime fora, né? Tem como se comunicar de dentro do presídio para fora. A gente tem aí mais 2 minutinhos, candidato. Você bem sucinto, então. Vamos mudar para a segurança pública, Dani. O investimento em segurança pública foi muito grande nos 3 eixos que fazem a segurança pública, né? Pessoal, recursos humanos
infraestrutura de equipamento, viatura, armamento de uma maneira geral. E terceiro, parcerias com as forças federais. Num estado como o nosso, e por isso a situação dos presídios, nós somos um grande escudo do ilícito, principalmente de drogas e armas, para o Brasil. Mato Grosso do Sul é o que mais apreende droga no Brasil, por conta dessa realidade. E os presos, que não são os nossos, ficam aqui. Essa é uma realidade do Mato Grosso do Sul, por isso é uma das populações carcerárias mais altas do Brasil e do mundo. Está aqui no Mato Grosso do Sul, por conta dessa situação específica. Sem a parceria federal, fica difícil a gente construir uma solução definitiva. O Mato Grosso do Sul é o que tem mais presos trabalhando proporcionalmente também no país. É uma política que a gente tem cada vez mais incrementar. Claro que tem uma série de problemas. E só o investimento permanente em novas unidades prisionais, investimento em educação no médio e longo prazo, na ocupação da fronteira com desenvolvimento, que é uma outra característica que ajuda muito também na segurança pública. Então é um conjunto de fatores, não é uma ação isolada que vai gerar o resultado que a gente espera para essa área. Terminou o nosso tempo, eu agradeço aqui a participação do Adilson Trindade, a participação também do candidato Eduardo Riedel, do PSDB. Obrigada pela presença. Desculpa, eu estava engolindo uma água aqui, acho que saiu em rede estadual aí, o meu gole d'água, né? Vocês me desculpem. Obrigado por estar aqui com vocês hoje, conversar um pouquinho sobre esse projeto para o Mato Grosso do Sul. Como eu disse, estou candidato a governador para defender um modelo de trabalho, né, que privilegia o crescimento com justiça social, que privilegia a busca permanente de competitividade para os nossos negócios, qualidade no serviço público, qualidade na educação, qualidade na saúde principalmente. Esse é o nosso objetivo e quero agradecer, deixando um abraço, um bom dia a todos e pedir, né, que conheçam os candidatos, pedir o voto a cada um que possa entrar nesse projeto, participar desse projeto para 45, no dia 2 de outubro, para governador do estado, 111, senadora Tereza Cristina. Muito obrigado. Obrigada, Adilson. Obrigado Dani, obrigado Riedel e obrigado nossos ouvintes. Nós encerramos aqui a rede de transmissão simultânea nas emissoras de rádio e TV do Grupo RCN. Na segunda-feira voltaremos com a terceira entrevista dessa rodada com os candidatos ao governo do estado. Nossa conversa será com a candidata do PT, Gisele Marques. Grupo RCN, eleições 2022. CBN, eleições 2022.